Meu nome é Liora, e eu sou a última da minha espécie. Acordo todas as manhãs com essa lembrança queimando no fundo da minha mente. O gosto amargo da perda, o peso de carregar um sangue que todos querem ver extinto. Não restou mais ninguém como eu. Nenhuma alma, nenhuma sombra, nenhum outro coração batendo no mesmo ritmo que o meu. Eu sou a última Nimíria viva. Os Nimírias, nós éramos conhecidos como os portadores da luz ancestral. Tínhamos a capacidade de manipular a essência da vida, curar, proteger, mas também destruir. Isso foi o que nos condenou. O que antes era visto como um dom, passou a ser chamado de maldição, uma ameaça que precisava ser erradicada. E quem liderou essa caçada? Ele, Kael, o comandante da Guarda de Ferro, o homem que dedicou metade da vida caçando e matando os meus, o guerreiro mais temido de toda a Aliança dos Reinos. Dizem que ele tem o coração feito de pedra e que nenhuma lágrima jamais escorreu de seus olhos. E agora, ele me mantém prisioneira. A cela é fria, úmida, com paredes de pedra que parecem sugar qualquer esperança de fuga. As correntes em meus pulsos brilham com runas antigas, feitas especialmente para neutralizar meus poderes. Kael não confia em mim. Ele nunca confiaria. Os passos dele ecoam pelo corredor de pedra. Meu coração dispara no peito antes mesmo que ele apareça. É sempre assim. Um instinto de defesa que me deixa em alerta. Cada vez que ele se aproxima, o ar parece pesar mais. Quando finalmente ele surge, a silhueta alta e imponente preenche a entrada da cela. Os cabelos negros caem de maneira despretensiosa sobre a testa, e os olhos, aqueles olhos cor de aço, me encaram com o mesmo desprezo de sempre. Levante-se. A voz dele é firme, cortante como uma lâmina. Eu o encaro por um instante, desafiando o tom de ordem, mas não demora muito até sentir a dor queimando nas algemas. As runas se ativam ao menor sinal de resistência. Mordo o lábio para não gritar. Me levanto, os joelhos ainda fracos da última sessão de interrogatório. Kael me observa em silêncio por alguns segundos. Os olhos percorrem meu rosto com uma mistura de desprezo e algo mais. Algo que ele luta para esconder. Mas eu sinto. Eu sempre sinto. Hoje você vai falar, ele diz, puxando a corrente que me prende. Meu corpo é arrastado pelo corredor como se eu fosse apenas mais um fardo. A sala de interrogatório é ainda mais gelada que a cela. No centro, uma cadeira de ferro, com correntes reforçadas. Me empurram nela como de costume. Kael circula ao meu redor como um predador. Em onde está o artefato? Ele pergunta mais uma vez. Sempre a mesma pergunta. Ele acredita que eu guardo algum segredo dos Nimírias, um artefato que, segundo as lendas, teria o poder de mudar o equilíbrio entre os reinos. A verdade, se existe esse artefato, eu não faço ideia de onde está. Mas Kael não acredita nisso. Já te disse, eu não sei. Minha voz sai fraca, mas firme. Ele para atrás de mim. Posso sentir a respiração quente contra minha nuca. Mentirosa! Ele sussurra. O arrepio percorre a minha espinha antes que eu possa impedir. O toque dos dedos dele no meu pescoço é rápido, quase imperceptível, mas real. Como se ele mesmo odiasse o que acabou de fazer. Kael se afasta, respirando fundo. Por um instante, apenas por um, eu vejo a hesitação no olhar dele. Por que ele hesita? Por que, mesmo me odiando, ele não consegue me ferir da mesma forma que feriu os outros? Essa pergunta me persegue há dias. Naquela noite, de volta à cela, deito no chão frio, encarando as rachaduras no teto de pedra. Meu corpo dói. Minhas emoções estão um caos, mas no fundo há algo ainda mais confuso. O jeito que ele me olha.
como se estivesse travando uma guerra interna que eu não consigo entender. Fecho os olhos, tentando afastar os pensamentos, mas o destino tem outros planos. Horas depois, a porta da cela se abre novamente. É Kael. Mas dessa vez, ele não traz correntes, nem gritos, nem ordens. Ele apenas me observa, em silêncio. O olhar dele desliza pelo meu rosto como se estivesse procurando uma resposta que ele nem sabe qual é. Amanhã você vem comigo, ele diz, com a voz baixa. Para onde? Eu pergunto, quase sem acreditar. Kael se vira, mas antes de sair ele hesita por uma fração de segundo. Uma missão. Ele responde. Não pense em fugir. Eu não hesitaria em te matar. Fecho os olhos, sentindo o peso da ameaça. Mas no fundo, pela primeira vez, percebo que talvez, só talvez, ele esteja mentindo. E é aí que tudo começa a mudar. A noite foi longa. Quase não preguei os olhos, imaginando 1000 possibilidades sobre o que Kael quis dizer com missão. Algo dentro de mim gritava que não era apenas mais um interrogatório. Não depois daquele olhar, daquela hesitação, daquele toque rápido demais para ser apenas ódio. Na manhã seguinte, a cela se abriu antes do sol nascer. Kael entrou acompanhado de 2 soldados da guarda de ferro. Sem dizer uma palavra, me libertaram das correntes da parede. Mas antes que eu pudesse sequer pensar em usar minha magia, as algemas de runas continuaram presas nos meus pulsos. Meu poder seguia trancado, como sempre. Se tentar fugir, Kael começou, parando bem na minha frente. Seus olhos frios como aço mergulharam nos meus. Eu mesmo vou te matar. Assenti, não por medo, mas porque já aprendi que enfrentá-lo de frente só me traria mais dor. O caminho até os portões da fortaleza foi silencioso. As pessoas no pátio paravam para olhar. Sussurros, murmúrios, olhares de desprezo. Ser a última Nimíria me transformava numa lenda viva, mas também numa ameaça ambulante. Enquanto caminhávamos, observei Kael de soslaio. O jeito como ele andava, ombros retos, passos firmes, postura de guerreiro, mas o maxilar travado, o olhar perdido por vezes, eram sinais claros de alguém lutando contra os próprios pensamentos. Quando atravessamos os portões, meu coração disparou. Lá fora, a imensidão da floresta se estendia até onde a vista alcançava. Árvores retorcidas, névoa baixa e um frio cortante. Kael subiu em seu cavalo preto. Depois, com um gesto rápido, indicou que eu montasse no outro, um animal marrom de olhos atentos. Eu hesitei. Fazia tanto tempo que não sentia a liberdade de respirar um ar que não fosse o mofado das celas. Não me faça repetir, ele disse, com a voz grave. Subi na cela com dificuldade, sentindo os músculos reclamarem pela falta de uso. Durante horas cavalgamos em silêncio pela floresta. O som dos cascos era o único a quebrar o silêncio entre nós. Em determinado momento, Kael reduziu o passo, puxou as rédeas e se virou um pouco na minha direção. Estamos indo até a vila de Roshir, disse sem me olhar diretamente. Houve relatos de uma criatura atacando os aldeões, algo que nem os melhores caçadores conseguiram deter. Franzi o senho. E o que eu tenho a ver com isso? Perguntei com a voz rouca. Dizem que é magia antiga, algo que só você pode sentir ou controlar. Meu peito apertou. Parte de mim queria rir. Ele estava me levando como um instrumento, uma ferramenta, não como uma pessoa. Mas outra parte, a mais teimosa, sentiu algo estranho ao ouvir ele admitir, mesmo que indiretamente, que precisava de mim.
Continuamos cavalgando até o anoitecer. Quando o céu começou a ganhar tons alaranjados, Kael decidiu que montaríamos acampamento. Ele desmontou com facilidade, os movimentos calculados como sempre. Eu, por outro lado, quase caí tentando descer do cavalo. Minhas pernas tremiam, sem costume algum com longas viagens. Kael me lançou um olhar rápido e, por um segundo, achei que ele fosse sorrir, mas o sorriso nunca veio. Em vez disso, ele se ocupou montando a pequena fogueira. O cheiro de madeira queimando logo preencheu o ar. Enquanto eu me encolhia perto das brasas tentando afastar o frio, ele tirou os próprios casacos de couro e estendeu um deles na minha direção. Fiquei olhando, confusa. Vista, disse apenas. Por quê? Com medo que eu morra de frio antes de chegar ao destino? Ironizei, segurando o casaco com mãos trêmulas. Ele não respondeu, apenas se virou, pegando o cantil de água. Vesti o casaco, sentindo o cheiro dele invadir meus sentidos. Era um misto de terra, madeira, fumaça e algo unicamente dele. Por alguns minutos ficamos em silêncio, escutando os sons da floresta. Mas a tensão estava ali, pulsando, como uma corda esticada demais para prestes a arrebentar. Até que, de repente, Kael falou com a voz baixa, quase um sussurro. Por que você não odeia a gente? Perguntou encarando o fogo. Demorei para entender a pergunta. O quê? Nós, os que caçaram os seus. Ele virou os olhos na minha direção. Por que você não me odeia? Engoliu um seco. A verdade é que eu odeio, ou achava que odeio, mas estar tão próxima dele, ver suas contradições, suas falhas, me deixava confusa. Quem disse que eu não odeio? Respondi, tentando esconder o nó na garganta. Ele sorriu, mas foi um sorriso amargo, um que não alcançou os olhos. Então é melhor continuar assim, disse, voltando a olhar para o fogo. As palavras dele ficaram ecoando na minha mente, como se fossem um aviso ou uma confissão. Naquela noite, sonhei com o passado, com minha mãe cantando para mim quando eu era criança, com a aldeia em chamas, com os soldados de Kael invadindo e com ele, de pé, observando tudo com aquele olhar vazio. Acordei com o sol nascendo e o som de Kael preparando os cavalos. Vamos, disse ele, sem me olhar. Levantei devagar, sentindo o peso da noite anterior no corpo e no coração. A vila de Roshir nos esperava, mas algo me dizia que os verdadeiros monstros não estavam apenas na floresta.